Salve, salve a todos que nos veem, nos escutam. Hoje mais uma edição do nosso podcast. Pode escrever o podcast O Conhecimento. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem. Nós vamos transitar entre a educação, porque esse convidado foi professor do ensino médio aqui em Teresina, os famosos pré-vestibulares. Depois ele enveredou pela medicina, tornou-se médico e ao final, tornou-se prefeito de uma cidade do sul do Piauí. Já, depois da vinheta, um convidado de peso especial e amigo. Roda a vinheta. Pois é, como eu disse, nós vamos agora bater um bom papo, um papo agradável com o professor, médico e ex-prefeito de Santa Filomena, meu amigo Braguinha. Braga, seja bem-vindo, Braga. Obrigado, professor. Obrigado, César. Para mim é motivo de muita satisfação aqui estar, como sempre contribuindo para a opinião pública do nosso querido estado do Piauí. Muito bem, a primeira pergunta que eu vou fazer é clássica. O senhor foi aluno do professor Damião, doutor Braga? Não, eu tive quase que foi. Passei de raspão. E trabalhamos juntos, nós iniciamos Ele falou aqui, nossa vida profissional, lecionando junto numa instituição muito querida nossa, o SESC. Inclusive, nós, antes de nos afastarmos da gestão do município de Monsenhor de Santa Filomena, tivemos a honra de conseguir lá instalar uma filial do SESC, SENAC, SENAI, o professor Dr. Valdeci Cavalcante nos deu essa honra através do nosso desembargador Aderson, que é de Santa Filomena. Ele nos presenteou com essa fabulosa entidade lá, onde serão ministrados vários cursos. Tem hoje 10 salas de aulas lá, professor. É um equipamento espetacular. Doutor Carlos Braga, o senhor nasceu onde, Braguinha? Eu nasci no interior de Monsenhor Gil. Antiga Natal. Antiga Natal. Naquela época era Natal, realmente. Ainda. Rapaz, tem um amigo nosso lá, seu amigo também, agora que eu lembrei da vinculação, rapaz, professor Nuga Cardoso. Sim, meu primo. Rapaz. Gente finíssima, um homem que tem o meu respeito, a minha consideração, pela história, que começou como nós. Lá no sertão, nasci lá em Santa Cecília. Que é um povoado de Monsenhor Gil. Que é um povoado de Monsenhor Gil. Hoje Santa Cecília faz parte do município de Curralinhos, né? Sim, então houve a divisão, a emancipação de Curralinhos. Isso. Que era outro povoado também de Monsenhor Gil. De Monsenhor Gil, Curralinhos. E, citando aí o professor Noga, é o nosso conterrâneo, um amigo, um irmão, né? E um homem que tem história nesse estado. Quando veio para Teresina estudar? Aos 8 anos de idade, eu vim a Teresina, vim morar com meus tios maternos. E meu pai era um homem da roça, sempre foi. Nome dele? João Braga. João Braga. E o nome da sua mãe? Nilza. Dona Nilza. O meu pai, por incrível que pareça, naquela época, a família dele vinha do Ceará. Sim. Tanto dele como da minha mãe vieram do Ceará, oriundos naquele período de uma grande seca. Sim, da grande seca. A grande seca que os avós deles vieram, cerca de 15, salvo engano. E eles ajudaram a construir o templo da igreja de Monsenhor Gil, né, os meus bisavós. Quantos irmãos, Braga? Nós somos 5 irmãos ao todo. Quantos homens e quantas mulheres? Somos 3 homens e 2 mulheres. Todos vivos? Todos vivos. Meu saudoso pai tem uns 6 anos que se foi, né? Uhum. E minha mãe ainda é viva. Que bênção. E aí, veio estudar em Teresina, o primeiro curso, já veio pensando em ser médico, o primeiro curso foi medicina? Por incrível que pareça, não. Medicina foi uma insistência do meu pai. Meu primeiro vestibular na Universidade Federal do Piauí foi para agronomia. Eu pensei que tinha sido biologia. Não, biologia no ano seguinte, naquela época, a gente só fazia direito a um vestibular por ano, né? Só tinha federal. Só tinha federal, verdade. Então, agronomia no ano e biologia no ano seguinte.
E Concluiu aí, os dois, doutor? não, eu quase que concluí os dois, mas aí o que aconteceu? Veio a medicina. Uma vez eu estava de férias lá no interior e eu sempre achei que era interessante contribuir com meu pai, tanto na biologia como na agronomia. Mas meu pai queria ter um filho médico. O sonho dele era ter um filho militar e um filho médico. Médico. E aí, um fiscal do Banco do Brasil foi lá fazer uma fiscalização de rotina, né, com relação aos empréstimos e tal. E aí eu cheguei, ele me apresentou, olha aqui, esse é meu filho mais velho, faz agronomia, eu lutando para ele sair da roça e ele lutando para voltar para a roça. Boa, Ele estudando para voltar para a roça. Perpicaz. Pô, vai voltar de outro modo, né? Sim, aquilo me tocou, né? E aí eu resolvi fazer vestibular para medicina. Achei que nem passaria mais, porque já tinha muito tempo que eu tinha estudado para... A biologia ajudou muito. Mas né? aí me ajudou muito, porque eu era professor de biologia. Biologia ajuda E muito. pesava muito, né? Biologia e a Isso. química naquela época tinham peso. Química, biologia, os portugueses Isso. todos, né? E aí consegui o acesso à Universidade Federal depois de 4 anos já fazendo agronomia. Quero fazer aqui um aporte, Braga, porque naquela época, quem nos escuta, quem nos vê, pode imaginar que a gente fala naquela época está muito distante. Mas quando a gente entrava, eu entrei na universidade em 83, em 84 eu já comecei a dar aula. Então, em regra, a gente fazia isso naquela época, né? Sim. O cara tinha que lutar pela sobrevivência, entrar na universidade, fazia um turno, no outro ia dar aula, e aí isso acabava aprendendo, porque quando você ensina, você aprende, né? E acabou você tendo base para a medicina, né? Com esses Isso, aulas. naquela época, logo ao ingressar na universidade, no curso de agronomia, no ano seguinte, a gente já lecionava no curso Raízes, que funcionava nos fundos da casa do Ayrton, saudoso Ayrton, que depois foi trabalhar no Banco do Estado do Piauí. E aqui ali na Vermelho, bairro Vermelho, próximo a Barão de Gurgueia. Então a gente. Aí eu comecei a lecionar, daí então fui adquirindo experiência, né, e aí fui para outras escolas. Mas é importante porque me manteve aquela base, né, para fazer o vestibular novamente. Braga, ainda continuando até chegar a Santa Filomena, o que te levou a Santa Filomena, né? Por quais motivos você resolveu ir para lá e que época foi? Foi a trabalho? Fui a trabalho. Logo que me formei, fui convidado por um aluno, não é, lá do Colégio Sinopse, né, para ir trabalhar em Paulistana. O cunhado dele, o doutor Luiz Coelho, Sim. que foi presidente da PPM. Então, o prefeito eleito, e aí ele querendo estar de férias antes de assumir a prefeitura, e o Júnior, o cunhado dele, disse, olha, tem um professor meu que o cara parece que manja um pouco de medicina, recém-formado. E aí ele já mandou, quando ele falou com o Luiz, já mandou, foi comprar as passagens, o Júnior já chegou com as passagens, vai para Paulistana. E antes de eu confirmar, né? E eu, naquela época, a gente queria, né, trabalhar e só pensava em garantir um futuro financeiro. E aí eu fui para Paulistana. E de lá, quando o Luiz terminou o primeiro mandato dele, o doutor Hernani Maia, então, era casado com a prima da minha esposa. Sim. E aí ele venceu a eleição lá em Santa Filomena, e aí mandou me convidar. Levou o médico para lá. Perguntou se eu não queria ir trabalhar lá. Eu fui. Achei a cidade no início muito ainda atrasada, né? Pequena demais. Pequena, uma cidade que não tinha evoluído muito pouco, uma cidade centenária. Né? Hoje Santa Filomena tem 6 mil habitantes hoje aproximadamente. 6.300, se eu não estiver enganado. E aí eu fui trabalhar, através de convite do saudoso também, do doutor Hernani Maia, que era médico e era um amigo, foi meu professor, o Hernani, professor de Fisiologia, na Universidade Federal do Piauí. Então me fez o convite, eu fui, eu topei o desafio, fiquei trabalhando lá, em Santa Filomena e Alto Parnaíba, do Maranhão. Você já foi casado para lá, né? Quando você casado. Já levou a esposa, já foi para morar lá. Para morar lá. Só uma curiosidade agora, eu falei que tem em torno de 6 mil habitantes Santa Isso. Filomena. Quantos eleitores? O senhor lembra? 5 mil, votantes 5.300. 5.300. Porque você citou Curralinhos, uma cidade interessante, como muitas outras no Piauí. Tem mais eleitor do que habitante, do que morador fixo da cidade, né? Porque é muita gente que vai morar em Teresina, mas continua voltando lá. É uma característica de muitas cidades do interior. Braga, eu queria
já que você foi a Santa Filomena nesse período, hoje a realidade do interior do Piauí para o médico é muito melhor do que era a época em que você foi, imagina. Do ponto de vista Sim. das condições de habitabilidade, das condições de trabalho, das condições de ir e vir para Teresina, porque vira e mexe as pessoas estão vindo a Teresina. Mas essa sua ida, aí você tinha Paulistana e Santa Filomena, no primeiro momento. Trabalhava nas duas e Alto Parnaíba, que é só virar a pontezinha lá, né? Quando eu fui para Santa Filomena, eu já deixei Deixou. Paulistana. Perfeito. Então, minha pergunta é a seguinte, Praga. As condições de trabalho eram muito ruins, eram muito precárias àquela época? Daria para fazer uma dimensão do quanto melhorou de lá para cá? Muito precárias. Muito. Para vocês terem uma ideia, Santa Filomena não tinha um hospital, não tinha um posto de saúde. Você lembra da população na época quando você chegou lá? A população era a mesma. Em torno de 5 mil. Em torno de 6 mil. 6 mil. Hoje está entre 5.900 e 6.300 por aí. A nossa conversa aqui, Braga, ela quer ser pedagógica. Sim. E a gente quer, inclusive, nesse ser pedagógico, compreender mesmo como era, ou ainda em algumas cidades, como é a vida do médico numa cidade do interior, como era Santa Filomena. Santa Filomena, no ano de 2000, a primeira vez que eu fui a Santa Filomena foi em dezembro de 2000. Fui para conhecer. Sim. Fui com o doutor Hernani. Deslocamento muito difícil. De ônibus, pegávamos um ônibus aqui, Teresina, iríamos até Balsas. Lá em Balsas pegaríamos outro ônibus, ainda nos deslocaríamos de Balsas para lá. Balsas no Maranhão? No Maranhão, 240 quilômetros. Porque pelo Piauí não tinha acesso, o acesso era péssimo, não tinha estrada. Na época também não tinha ponte ainda, não em Santa tinha ponte. Filomena. Atravessava de balsa lá. Pontão, né? A ponte já aconteceu na nossa administração. E então, não tinha, lá em Santa Filomena, não tinha o atendimento médico na gestão antes do doutor Hernani. O médico vinha de Alto Parnaíba, atendia 1, 2 vezes por semana, né? Voltava para Alto Parnaíba. E não tinha hospital, era um pequeno posto de saúde que não tinha, para você ter uma ideia. Uma sala. Era uma sala, era só meio ambulatório, atendia ali. Sim. E embora, e se precisasse internar, não tinha onde. E no Piauí não tinha como vir, porque não tinha estrada. Então era Maranhão, recorria ao Hospital do Dr. Geraldo, lá no Maranhão, ao Hospital do Município, lá no Maranhão, a Parnaíba, que era mais desenvolvido. Eu dei sorte, no ano que eu cheguei lá, eles tinham acabado de concluir a estrada de Balsas ao Parnaíba, o asfalto. Que inclusive nessa segunda-feira foi reinaugurado, que a estrada acabou e o governador esteve lá segunda-feira, reinaugurando a estrada, né? Sim. Fez novamente. Então, demos sorte. E passamos a viajar pelo Maranhão, né? E nós atendíamos, fazíamos um ambulatório em Santa Filomena e os casos de internações e cirúrgicos fazíamos em Alto Parnaíba, no Hospital do Dr. Geraldo. Então, a situação chegou a um ponto tão difícil que uma vez cheguei para o doutor Hernani, numa sexta-feira ele estava lá, ele ficava 15 dias lá, 15 dias aqui em Teresina. E aí eu cheguei para ele, rapaz, não tem condições. Nós temos uma parturiente ali, ela não tem condições de ter essa criança. E eu não tenho para onde encaminhá-la. Não tem como, não tem ambulância, não tem estrada. Lá no Hospital do Dr. Geraldo não está recebendo os pacientes daqui de Santa Filomena nesse momento. O que nós vamos fazer? E aí o doutor Hernani ligou para o então governador da época, o Mão Santa, e aí citou essa situação para ele. E ele se sensibilizou. E nessa época ele liberou... Médico, né? Médico liberou também. 120 mil reais, era muito dinheiro nessa época, para fazer uma ampliação, pequena ampliação e reforma lá do pequeno posto uma de estrutura saúde. Básica para... Estrutura básica. Pelo menos para fazer um parto. Isso. E aí, porque eu já estava decidido a vir embora nessa época, né? Mas aí, com essa promessa, e realmente ele cumpriu, eu resolvi ficar. Então, era uma situação. Santa Filomena, eu cheguei a dizer, na época, para o Hernani, no dia que nós fomos lá conhecer a cidade, eu sentei assim e fiquei sem fôlego. Ele disse assim, ele disse, o que achou da cidade? Você quer ouvir a verdade? Ele disse assim,
tua cidade é uma cidade preto e branco. Precisa trabalhar Tem muito. muito aqui para ser feito. Pois é, tem muito que ser. Professor, aí dá para a gente visualizar, ele está contando a história dele, mas aí a gente imagina quantos médicos não passam por essa situação. Por isso, de chegar numa cidade, chega com conhecimento, com vontade, com gás para trabalhar, entusiasmo, e não tem estrutura para exercer a profissão. Isso, é Braga, difícil, eu estou falando, perguntando isso para você, e a nossa conversa mesmo aqui é para ser um case de saberes que a gente possa depois replicar. Eu tenho uma filha que é médica, o César também tem filhos médicos, e todas as pessoas, quando se formam, elas se formam cheias de sonhos. Né? Há, inclusive, uma possibilidade na cabeça delas de que elas farão verdadeiros milagres. Só que quando transformações, né? Quando elas chegam, de fato, na realidade, eu pego isso num grau muito menor de comparação com o que a gente escuta em sala de aula. Por exemplo, ontem eu estava dando aula aqui na nossa universidade estadual e um aluno disse assim: professor, o senhor, olha o que ele disse, o senhor é um dos poucos professores que a gente tem aqui que dão aulas que são casadas com a realidade que a gente encontra lá na escola. Porque às vezes a gente vê uma elaboração muito acadêmica, muito sofisticada, mas quando você vai para o aluno do primeiro ano do ensino médio ou segundo, a gente se depara com a situação de aluno do primeiro ano que não sabe nem botar um nome. Analfabeto no primeiro ano do ensino médio. E aí é muito mais grave, claro, na medicina, porque você vai para um local, como você acabou de dizer, tem precárias estruturas, um posto de saúde, uma sala. E aí você chega alguém com um caso que exige de você mais perícia, mais competência, mas também materialidade, aí você se vê com os pés e mãos atados sem poder fazer muito, né? Então, Isso. Braga, para essa turma que está ainda agora, pensando na medicina interiorizada, para o interior, como é que é esse sofrimento? Como é que você imagina que é hoje? A turma já tem casca para suportar essas dificuldades? A estrutura melhorou também muito, né? Melhorou. Hoje, com a telemedicina... Com a própria internet a internet facilita muito. Pronto, quando você chegou lá na época não tinha internet, Santo Não tinha internet. Não tinha nem telefone. Nem telefone. A telefone público tinha dois e tinha os telefones residenciais, salvo engano, tinha 3. Um na prefeitura. Um era na prefeitura. Um devia ser da paróquia, o outro. E não tinha mais. Então, se a gente tinha um posto de telefone. Se a gente queria falar com alguém, a gente ia lá no posto. Tinha que ir lá no posto. Ou agendava uma ligação tal hora. César, eu quero usar a sua experiência. Diga para quem está nos vendo e ouvindo agora o que é um posto telefônico. Bom, posto telefônico antecede ao orelhão, que o orelhão facilitou, foi uma ramificação do posto telefônico. Aqui a Telepisa tinha, por exemplo, em Luiz Correia, eu lembro, quando eu ia para lá, tinha em Luiz Correia um escritóriozinho da Telepisa. Então você entrava lá, eu quero fazer uma ligação para Teresina, ficava uma fila de pessoas. Eu passei por isso. E aí você pagava a minutagem, era uma ligação de 1 minuto, 2, cabine, acho que eram 3 em Luiz Correia, cabine 3 está livre, a pessoa ia. Fazia a ligação, ela começava a contar, você pagava no final. Isso para se fazer uma ligação de Luiz Correia para Teresina. Né? Ficava a fila, porque acontecia muito, só para justificar essa fila, as mães iam com os filhos nas férias, mas os pais ficavam trabalhando, só iam de final de semana. Para ligar para cá. E aí toda semana, durante a semana, toda noite, eles gostavam de ligar para dar uma... Professor Damião, eu quero conversar com o Braga agora, já que ele foi por 2 mandatos prefeito de Santa Filomena. Bom, lá é o que chamam da última fronteira agrícola do Matopiba, né? Sim. Que inclui aí o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia. E eu vou perguntar antes aqui, porque eu quero chegar num fator chamado arrecadação, para ele explicar para a gente. Né? Porque todo mundo fala, mas o ICMS é alto, o outro vai dizer, não, mas não fica 1 centavo do ICMS, porque é do Estado, ele vai explicar isso aí, que acho que é interessante a gente saber. Bom, a cultura muito forte lá sempre foi, pelo menos está sendo, a questão da soja, do milho e do algodão. A pecuária parece que ficou um pouco para trás, assim. Quando o senhor chegou lá, já existia essas plantações, já era forte a questão da agricultura, da produção de milho, soja ou algodão, ou o gado ainda tinha muito gado? Inicialmente, Santa Filomena se destacava pela pecuária, a criação de gado bovino. Sim. E ainda hoje tem uma produção razoável. Alto Parnaíba, do outro lado do rio, Parnaíba, que é no Maranhão,
ainda tem uma pecuária Forte. significativa, forte. Gado de corte. Gado de corte. Então, por volta de 1995, por aí, beirando o ano 2000, o pessoal lá do sul, né, Começou Paraná, a chegar lá começou também. a chegar. Eles vieram para o Mato Grosso, aí foi valorizando cada vez mais a terra. Né? Sim. E Santa Filomena tem um cerrado bem grande, e então as terras baratas. E eles começaram a vender lá no sul, Paraná, Santa Catarina. Dizem até que foi a porta de entrada. Todo mundo fala em Uruçuí, mas foi ali por Santa Filomena que eles começaram depois descer até Bom Jesus, Cristino Castro. Eu acredito que a porta de entrada foi em Bom Jesus. Bom Jesus? Mas, o território de Bom Jesus, dos Cerrados, não é tão grande quanto o de Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande. São maiores, os cerrados lá são maiores. Os maiores são Uruçuí e Baixa Grande. Bom Jesus, eles se concentram nas serras, né? Como a Serra do Quilombo, por exemplo. Mas como os municípios circunvizinhos a Bom Jesus têm cerrados, então Bom Jesus acaba... centralizou e o comércio se fortaleceu. Logo, tinha a BR, né? Tinha acesso à Então estrada. o senhor como administrador pegou esse crescimento lá, esse melhoramento da cidade. Quando eu cheguei, então, estava começando esse boom do agro. E aí eu acompanhei esse desenvolvimento das terras, ainda não eram tão valorizadas. Quando nós fomos administrar o município, as terras estavam bem valorizadas e o agro estava cada vez mais fortalecido. E nesses 8 anos nós procuramos trabalhar para atrair o empreendedor lá na cidade. Né? Então nós fomos a cidade que não tinha boas escolas, não tinha um hospital, então nós fomos correr atrás. Né? Não tinha infraestrutura, né? Pavimentação urbana. Então nós fomos trabalhar isso para agregar valores na zona urbana e fazer com que o empreendedor não só investisse lá em cima da serra, sim, mas também investisse na cidade. Porque o município passou a arrecadar razoavelmente bem o CMS. Sim. Né? Daqueles 25%, o Estado chega a repassar às vezes 18, 19%. Vou explicar como é que funciona isso aí já. É um problema isso aí. Eles falam assim 25%, mas na verdade quando muito chega 18%, 19% no município. E o município que produz mais, arrecada um pouco mais. Né? Foram criados os outros ICMS, né? Ecológicos, o ICMS da educação, da saúde. Então, o VAF, no caso, já ajudava um pouco, né? Que é o valor adicionado fiscal, isso. Chamado. Então, nós não tínhamos, Santa Filomena não tinha o comércio desenvolvido. Santa Filomena, durante muito tempo, viveu em função do Alto Parnaíba na cidade. Era quase um povoado do Alto Parnaíba. O acesso era pelo rio, era pelo Maranhão. Então, fomos trabalhar essa ideia de desenvolver o setor urbano para que o produtor passasse a investir lá, passasse a morar lá, ou pelo menos o gerente, os funcionários, os colaboradores morassem lá na cidade. Isso está acontecendo hoje. O comércio aumentou, cresceu. Em todos os setores, alimentação, enfim. Quem foi em Santa Filomena 6 meses atrás e vai hoje, já vê uma diferença. A ponte foi... Muito bonita, por sinal, a ponte foi uma obra que fez a diferença. Pois é, como a gente estava conversando, o Braga vai a Santa Filomena para ser médico. No exercício da medicina, acaba se credenciando junto à população, que precisa ter esse crédito, essa credibilidade, e é lançado, então, ao cargo mais importante da cidade, que é de prefeito municipal. A minha pergunta é assim, Braga: como gestor, como prefeito, como líder da municipalidade, quais foram os maiores desafios que você encontrou no primeiro mandato? Foram muitos desafios, porque nós encontramos um município ainda cru. Quando se fala em saúde, por exemplo, não tinha um hospital. Educação, as escolas estavam inadimplentes,
com o Conselho Estadual de Educação há 11 anos. Então, nós fomos trabalhar, né, para deixar essas escolas adimplentes. Como, por exemplo, vamos construir rampas, acessibilidade, tudo, infraestrutura. Então, foram muito. Mas o principal desafio, por incrível que pareça, foi de levar água potável ao povo. Um município que fica praticamente no pé da serra, onde nasce o Rio Parnaíba. É a primeira cidade que recebe água do Rio Parnaíba diretamente, é Santa Filomena, do outro lado do Alto Parnaíba. Por isso é a água mais limpa do Rio Parnaíba que uma cidade pode ter, é lá, porque ainda são as primeiras cidades. E a maior bacia hidrográfica, né, fica lá do Rio Parnaíba, a riqueza maior fica lá dessa bacia, e o povo bebendo lama. Rapaz, como é que pode, né? Bebendo lama nas suas comunidades. Por quê? Porque, paralelamente, foi crescendo o agro em cima da serra, os aviões passando com agrotóxico e tal e tal. E o povo que mora no Baixão, as grotas foram secando. Sendo contaminadas também, né? Foram secando e sendo contaminados. Então, nossa primeira luta foi para levar água para esse povo. O povo água de qualidade. Clamando por água. E aí nós fomos perfurar poços. E aí os acessos. Não tinha estrada. Aí fomos trabalhar esses acessos para levar a estrada a esse povo. E veio o programa Luz para Todos, já tinha passado por lá, e nós não tínhamos conseguido nem 5% de eletrificação rural. Fomos trabalhar isso junto aos nossos parlamentares. E aí conseguimos já eletrificar muitas comunidades rurais e hoje melhorou bastante, porque, por incrível que pareça, onde chega a estrada e a energia elétrica, o progresso vem, o resto vem mais rápido, é verdade. Bastante chega. Então, e melhorou muito a zona rural com a chegada da energia elétrica das estradas. E aí fomos trabalhar também a saúde, não é? Com a ampliação do disposto de saúde. Hoje temos centro cirúrgico. Por incrível que pareça, eu ainda não era gestor, um repórter da então TV Clube. Hoje ele está no SBT. Que até agrônomo, ele, quando ele chega na universidade, ele estava saindo. Elivaldo Barbosa, meu amigo. Deixa eu dar um abraço aqui no Elivaldo. Grande foi Elivaldo. meu aluno em pré-vestibular, rapaz. Eu não sei se ele lembra, mas ele vai lembrar. O Elivaldo começou na televisão comigo, no programa Piauí Rural, né? Que hoje é o Piauí que trabalha lá na televisão dele, né? Mas era Piauí Rural e eu apresentava esse programa em 1988, que legal, professor. Rapaz. 88. E numa dessas visitas, só para eu destacar bem, que eu acho interessante, o Elivaldo nos flagrou a gente montando uma maca, transformando uma maca dessas antigas numa mesa de cirurgia. Nós levamos na oficina, o soldador fez as adaptações e nós pegamos uma lanterna náutica, as lanternas que usam em lancha, colocamos como foco cirúrgico. E nós lá, com essa mesa adaptada, com essa lanterna adaptada, o Edivaldo, na época, ele filmou e documentou. Ele vai lembrar disso. Salvaram vidas com essa improvisação. Nós fizemos mais de 500 cirurgias. Falando nisso, tem um mês atrás, que essa mesa, não é? Que depois que o Dr. Hernani entrou, que comprou uma mesa cirúrgica, né? Profissional, ela voltou a ser uma maca para levar os pacientes do leito cirúrgico para a enfermaria. E ela fora desativada, agora tem um pouco mais de um mês. Tem que ser guardada. Chegou uma marca nova. Tem que ser guardada essa marca. Tem que guardar, tem que botar no museu. Olha, Braga, isso que você está dizendo aí, veja bem, isso me lembra um trecho de um poema do Érico Veríssimo, que diz assim: o menos que se espera de um servidor público é que ele acenda a luz elétrica. Não tendo a luz elétrica, que ele acenda o pitoco de vela. Não tendo o pitoco de vela, que ele acenda os fósforos. Não exatamente. Tendo nada disso, que ele seja a luz. Ou seja, quando você faz um negócio desse, você está usando uma visão e não viseira. Você está improvisando, mas improvisando para o bem de um serviço que precisa ser executado.
E muita gente só reclama. Falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo. E aí... Aliás, professor, o mal feito é muito melhor do que o não feito, né? Ou melhor do que o perfeito não feito. Não feito. Né? Bacana. Doutor, diga uma coisa. O senhor já falou da saúde, o senhor falava da inadimplência das escolas. A educação foi um ponto crítico, continua sendo ou já melhorou muito? Eu digo não só com relação à estrutura física, mas a qualidade dos professores, a qualificação que o professor Damião entende tão bem, né, que ele tem uma empresa de qualificação. Melhorou a educação lá? Eu quero que você me permita enganchar aqui com a pergunta dele, para lhe colocar numa sinuca de bico. Você é um amigo e eu vou fazer isso já lhe avisando antes. Muita gente, muitos prefeitos, ao escolher o secretário de saúde, o secretário de educação e outros tantos, às vezes faz uma combinação entre aproximação política, competência familiar, etc. E tal. Diante disso que o César está propondo, eu pergunto a você, foi difícil selecionar o seu secretariado buscando foco na competência técnica para resolver, inclusive, esses gargalos que você disse? Eram muitos à época? Foi difícil, porque, primeiro, no primeiro mandato, nós vencemos a eleição com o povão mesmo. Nós não tínhamos grandes lideranças políticas. Nós entramos com a cara e a raça e o povo do nosso lado. Então, o pessoal mais bem qualificado ficou do outro lado. Então, para vocês terem ideia, eu tinha dificuldades para nomear um diretor para uma escola, porque não tinha, eram poucas pessoas qualificadas. O senhor teria chamado alguém do outro lado se soubesse que ele aceitaria? Você chegou a tentar? Nós fizemos. E eles não aceitaram? Nós fizemos. Alguns aceitaram. Sim, né? sim. Alguns aceitaram. Então, o pessoal ainda hoje fala que foi a primeira vez onde o mais humilde teve acesso a um cargo na administração pública, né? Então, os nossos secretários, o professor Damião teve a oportunidade, creio, de passar por lá, de conhecer pessoas humildes, né? Como a professora Elisângela, que foi nossa secretária durante 8 anos na educação, pessoa humilde. Mas não quer dizer que por ser humilde, que não tem a competência, não é isso? Sim, nunca tiveram a experiência porque nunca tiveram a oportunidade. Nunca tinham tido a oportunidade. Por quê? Porque hoje mudou isso. Nós fizemos nossa primeira campanha dizendo assim, nós viemos para quebrar as algemas, as amarras. Nós viemos para trazer de volta aqueles que foram empurrados para as beiradas dos brejos, sim, trazer de volta esse povo para ter acesso àquilo que é dele. A cidade que pertence a ele. Pertence a ele. Então, e aí nós pegamos esse povo humilde e colocamos para administrar junto conosco. E deu certo, professor. Deu certo. Hoje, nós vemos uma Santa Filomena diferente, que nós, um IDEB de 2, 1,5. Hoje nós saímos com IDEB de acima de 4, de 5. A gente chegou até a ser homenageado com alguns prêmios, né, pela regional, né, do município que mais estava crescendo. Evoluindo. Uma coisa que me chamou a atenção no nosso vice-governador, apesar de a gente não ser do mesmo partido, mas eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, né, lá na sede do partido dele, e eu vi ele dizer uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: de hoje em diante, o gestor só conseguirá se sair bem se tiver humildade e, acima de tudo, sensibilidade. Então, se a gente andar no interior e não enxergar... De salto alto. De salto alto. De cima do cavalo. Não consegue. É verdade. Não consegue. Então, isso nos chamou a atenção e nós fomos trabalhar essas prioridades, né? Tanto no interior como na zona urbana. E aí começamos pelo básico, né? A falta de água, o acesso às escolas. O que aconteceu? Nós, para a nossa felicidade, saiu aquela indenização do antigo, hoje Fundeb, né? Na época. Sim. Então,
nós aplicamos. Deu um professor fôlego, Damião- deu um Oh, fôlego o bom, professor não foi, Damião né? teve a oportunidade de ver. Nós fizemos reformas em todas as escolas do município. Onde não tinha energia elétrica, nós colocamos energia solar. Todas as escolas hoje têm energia elétrica ou solar. Que bom, rapaz. Né? E internet em todas as escolas. Então, aí tinha o meu vice-prefeito, me contou uma vez que um cidadão lá da zona rural disse assim: esse prefeito é louco, ele está construindo uma escola no interior desse, para quem? Não é? Para quê? Uma escola como lá na aldeinha, por exemplo. Aí ele disse: olha, mas antes ele dizia assim, esses prefeitos são incompetentes, não fazem uma escola que preste aqui. Aí ele disse: agora ele está reclamando, dizendo que eu sei louco que ele está fazendo. Então, por quê? Por que ele vai fazer uma escola numa zona rural dessa, uma escola nesse patamar, nesse nível? Por quê? Porque a gente quer que o povo que mora lá fique lá. Fique lá e cresça, tenha orgulho de residir lá, né? Porque lá nessa região, nós fizemos as escolas, não tinha energia elétrica. Agora está chegando energia elétrica rural. Fizeram a ponte ligando Tasso Fragoso do Maranhão a Santa Filomena e Ribeiro Gonçalves. Lá. Vão asfaltar a estrada que vai passar bem pertinho dessa escola. Então, esse povo vai voltar para lá. Como o senhor falou, com a estrada e energia, o progresso vem mais rápido. Doutor, o senhor falou aí que nesses 2 mandatos o senhor teve que fazer muita coisa, né, para até preparar a cidade para um crescimento, né? E esse trabalho que o senhor fez com relação aos investidores, as pessoas que vieram de fora para plantar lá, para ganhar dinheiro lá. Sim. Que eles são empresários, foram para ganhar dinheiro, investir e tal. Eu acho que hoje é mais fácil, porque hoje eles já veem que alguém realmente fez alguma coisa, né? Porque é muito chato você chamar, eu acho que decepcionante a palavra seria, você pedir ajuda de quem está investindo lá, porque passou a ser o lugar de morada deles também, né? Porque eles têm propriedades, e eles ajudarem e você não vê retorno. É chato eles não verem esse retorno, mas eu acho que não foi o caso de Santa Filomena. A pergunta é: o senhor pretende ainda voltar a administrar Santa Filomena? E como é Santa Filomena com relação às belezas naturais? O que tem lá que pode encantar a quem não conhece a cidade? O senhor pensa em fazer alguma coisa, criar algum projeto para que o piauiense primeiro descubra Santa Filomena e depois vá lá conhecer? A política é um fenômeno. A gente primeiro pensa em não participar diretamente da política, né? A gente é relutante em não querer participar diretamente, termina participando e o projeto nunca é concluído. Tem sempre aquela... Porque quando você conclui uma coisa, você quer fazer outra. Quer fazer outra. Então, eu digo, nós conseguimos fazer uma administração razoável nesses 8 anos e conseguimos eleger o nosso sucessor, não é? Que é o doutor Fernando. O doutor Fernando, que é um médico, trabalhou conosco. E, assim, eu entendo que ele... Tem uma administração parecida com a sua? Dando continuidade ao nosso trabalho. Sim. Não é? Dando continuidade à nossa administração. E se ele assim fizer, certamente ele terá direito à reeleição. Não é? É claro que isso não vai depender somente de mim nem dele, vai depender da avaliação como um todo da população. Então a gente trabalha pensando nisso, né? Se ele realmente no período da pré-campanha estiver bem tem direito à reeleição. Se não tiver, aí o povo é que vai decidir. Eu acho que essa pergunta que o César fez é uma pergunta difícil de ser respondida, porque o colega lá está no primeiro mandato ainda. E como você disse, em regra, quem se elege para o primeiro pensa no segundo. Pensa no segundo. Não é? Mas eu pergunto a você, dentro dessa lógica aí, o que você não fez nos 2 primeiros mandatos, primeiro e segundo mandato, que gostaria que seu sucessor fizesse, Braga? Que ficou faltando. Rapaz, isso aqui, se eu tivesse não mais deu um tempo. ano... Que não deu tempo fazer. E que ele terá tempo para fazer, um mandato no mínimo, né? Isso. Eu gostaria, assim, que ele investisse mais na zona rural. Nós iniciamos um trabalho na zona rural de
infraestrutura. Por exemplo, nós construímos postos de saúde, né? Escolas reformadas, ampliadas, construídas. Aquela lá da Escola Tiadinha, por exemplo, nós construímos do início até o final, com auditório, com quadra de esporte. E também a questão das estradas, das pontes. Nós, assim, eu hoje posso dizer que nós tivemos a felicidade de ser o gestor que mais construiu pontes no município, que mais perfurou poços e equipou poços no município, que mais ampliou, reformou e construiu estradas no município. Isso eu digo sem me preocupar em estar afobando, né? E eu gostaria que o meu sucessor fizesse o mesmo. Por exemplo, nós deixamos... Atenção especial à zona rural. Zona rural. Nós iniciamos os processos de pavimentação em alguns povoados da zona rural. Nós chegamos até a fazer a imprimação. E faltou apenas colocar o asfalto. E nós ficamos com gostinho, né, do asfalto, e a população também. E eu quero que o meu sucessor o faça, para que a gente possa cumprir mais uma etapa, né? Sim, desse processo, desse projeto. Santa Filomena, voltando aqui a uma pergunta anterior, é um município muito bonito, tem muita água, muito. Lá nós tínhamos em torno de 83 brejos perenes. Nós perdemos já muitos. Sim. Nós perdemos já em torno de 30% desses brejos perenes. Mas nós temos o brejo da Atalaia, que é... Inclusive, nós criamos o Parque Municipal do Atalaia, que eu até peço ao governador, ele esteve lá recentemente 3 vezes, é um governador que visita bastante os municípios do interior, e ele valoriza, não é? Ele pergunta sobre os problemas de cada região, e nós pedimos para ele pavimentar uma estrada, um acesso de 3 a 5 quilômetros, lá do Parque Municipal do Atalaia, que é uma riacho, beleza natural. Uma beleza natural, uma água o ano inteiro limpa, deságua Será no que Parnaíba. tem Buriti lá? Buriti demais. Lá é uma região muito rica em Buriti, em caju e muitas palmeiras. A pesca também é forte lá. A pesca é forte. Lá eu acredito que é um dos lugares onde ainda se consegue pegar um surubim saudável. Saudável. Porque tanto do lado do Piauí temos o Rio Taquara, temos o Riachão, e do lado do Maranhão nós temos um afluente do Parnaíba, que talvez seja o maior afluente do Parnaíba, o mais potente hoje, o mais saudável, que é o Parnaibinha. Tem o Parnaibinha e o Medonho. Que dá um volume de água. Dá um volume de água muito bom. Muito bom. Ele é abaixo da ponte, né? Da ponte que é acima. É acima? O Taquara e o Parnaibinha ficam acima da ponte. Talvez o rio que mais tem peixes hoje ainda é o Parnaibinha. É mesmo? Surubim, Piau. Então tem muita coisa para o piauiense conhecer lá. Muita. Então o município de Santa Filomena é um município que tem um potencial muito grande, não só no agro. Hoje, Santa Filomena é vista mais pelo lado do agro, né? Porque hoje realmente é o destaque do Matopiba, mas é um município que é muito rico em águas. Sobra beleza natural. Sobra beleza. O Cerrado é bonito, mas os baixões também. Baixões também. Braga, eu queria lhe perguntar uma coisa. Nós estamos no mês de outubro, mês consagrado ao processo de adesão do Piauí à independência do Brasil. Por isso, dito de modo geral, mês do dia do Piauí. A gente tem ainda hoje no Nordeste, eu falo Nordeste, mas na Bahia isso é bem menos, Pernambuco menos também, mas no Maranhão, no Piauí, existe ainda muito preconceito que a gente entende como sendo uma visão de colonizado, como se a gente fosse menor, menos importante, que a gente não tem autoestima elevada. O povo de Santa Filomena gosta de Santa Filomena, vibra com Santa Filomena. A cada passo que Santa Filomena dá e que se percebe um avanço, a população é entusiasta disso. Porque eu viajo muito no Piauí e vejo mas em muitos lugares baixa estima, sabe? Aqui falta isso, aqui falta aquilo. E desânimo até, né? Desânimo até. Uma boa gestão, onde os líderes, seja na educação, na saúde, sejam envolvidos com a solução dos problemas, aquilo eleva a autoestima da população. Como é que é o sentimento da população de Santa Filomena depois dos seus 2 mandatos e do mandato do seu sucessor? Quando eu cheguei a Santa Filomena, o Dr. Hernani Maia, médico, foi prefeito, secretário de saúde do Estado,
ele me dizia assim: Braga, Santa Filomena é um dos municípios do Piauí, talvez o único, que já teve 8.000 habitantes e hoje não tem mais, caiu para 6.000. 6.000. Então, por quê? Por conta do isolamento. A distância da capital. A falta de estrutura também de infraestrutura. causou esse êxodo aí tudo. Com o advento da criação de Palmas e o crescimento de Goiânia e Brasília, muita gente migrou para essas 3 cidades. Então, muita gente mora, principalmente em Palmas, que fica ali. Palmas é a metrópole mais próxima de Santa Filomena. A quantos quilômetros, Braguinha? 380 quilômetros. É muito perto. É quase a meia chance para Bom Jesus. Comparado a Teresina, né? Que são quantos quilômetros de Quase 900. 900, né? Daqui para lá? 900, mais ou menos 900. 3 vezes a distância. Se eles construírem a estrada, darem continuidade a 235, que é a nossa BR lá, até Palmas, faltam um pouco mais de 150 quilômetros, né, para pavimentação. Vai beneficiar muito vai beneficiar Santa demais. Filomena. E hoje o Tocantins é um dos maiores polos agrícolas. Então, eu tive lá recentemente na UFNT, Universidade Federal do Norte de Tocantins. Temos vários estudantes filomenenses que estudam lá. Qual é o gentílico? Desculpas. O gentílico de quem nasce lá. Filomenense. Então, você acha que esse povo saiu não por não gostar, mas por não ter oportunidade, não ter trabalho? E hoje, assim, mas eu queria dizer, desculpa. Sim. Da autoestima. Autoestima é que eu não tenho um dia. Hoje mesmo já recebi mensagem de filomenenses que moram em Brasília, em Palmas, que me ligam. Não tem um dia que um não me manda uma mensagem, eu não me ligue, né? Sempre naquela expectativa de trabalho, Santa Filomena, vamos trabalhar. Que eu quero, eu quero voltar. Eu quero voltar. Desse jeito. Então, eles amam Santa Filomena e eles veem a Santa Filomena como realmente uma cidade próspera. E eu acredito muito que nesses próximos anos, Santa Filomena, como Luiz Eduardo Magalhães, né, que era uma pequena comunidade, Santa Filomena e Alto Parnaíba serão grandes centros urbanos, isso tocados principalmente pelo agro, porque o comércio está chegando. O comércio, por conta do agro, o comércio está já começando a bombar mesmo. Doutor Braga, o senhor falou aí com relação à zona rural, eu quero voltar a esse ponto, né? Ainda se tem muito lá pequenos produtores, né? Que é chamada agricultura de subsistência, né? Mas quando chega um grande produtor desse, que planta milho e soja, algodão, uma quantidade, ele só vai fazer mesmo produzir para ele comer, ou então ele tem que ir para uma outra cultura, né, que não tenha, que possa atender à cidade. O senhor já pensou isso numa próxima administração? Dar uma outra opção para esse, né, agricultor de subsistência que não seja o que os grandes já estão produzindo, ou seja, soja e milho. E, junto com essa pergunta, o senhor também produz alguma coisa lá? Acabou se apaixonando pelas... Você fala da zona rural, de quem gosta do campo, tem um gado lá, uma criaçãozinha também, um bode, um carneiro? A minha origem é rural, né? Sim. Meu pai a vida inteira trabalhou na roça do toco mesmo, e eu aprendi com ele a manusear. Hoje, se eu fosse requerer uma aposentadoria como agricultor, eu passaria em qualquer prova, porque eu conheço tudo, entendo de tudo. Então, eu tenho uma pequena chácara lá, mas é mais para... É uma terapia. Terapia, né? Para descanso. Como dizia um amigo meu, é para deleite. O professor... Desde de tartaruga, jabuti, até peixe, eu crio eu vou aqui... Eu quero saber o tamanho dessa pequena propriedade. Antes que ele conclua aí, eu vou falar aqui de um áudio que eu recebi hoje. Não foi intencional. Do professor Damião. Foi, tá aqui. E eu vou aqui explicitar esse áudio. Olha, esse carneiro aí,
só está desse jeito aí porque não cuidaram. Eu estou mentindo? Não. Se cuidar, não vai morrer. Tá aí a medicação. Se der o remédio, se passar o remédio direitinho. Não é para morrer quando não nasce. vai morrer. Então, o professor Damião faz também porque gosta, né, professor? Para ficar um pouco apegado. São poucos. Apegado não ainda. Passa de 20. Então, o senhor tem lá mais como terapia. E voltando a essa opção porque é uma coisa que eu fico pensando, quando chega um grande produtor, quem não tem esse aporte todo, quem não tem muita terra, não dá para competir, né? Se ficar na mesma cultura dos grandes produtores. Não. O pequeno produtor, hoje, ele trabalha mais os baixões. Os baixões, as terras são menos, né, digamos assim, agricultáveis, são mais propícias para o plantio de pasto. Mas veio um feijãozinho, um arroz. Então, hoje, o que está acontecendo é isso. O pequeno agricultor abriu mão daquelas grandes áreas nos cerrados e está investindo mais em pequenas propriedades. Até pela diversidade de produtos que você pode no baixão, né? Isso. Você vai do feijão a macaxeira, você pode tirar. Exatamente. Então, hoje a gente vê, por exemplo, lá nas margens do Rio Parnaíba, a gente vê hoje grandes produtores que estão investindo, grandes assim, entre aspas, né? Sim. Investindo em produção de banana, né? Muito bem. E batata, e esses produtos que têm um retorno mais rápido, né? Tem um retorno mais rápido e não carecem de grande tecnologia nem de grandes investimentos. Então, nós, na nossa gestão, nós trabalhamos muito junto aos nossos parlamentares a ideia de munir esses pequenos produtores de máquinas. Então, nós conseguimos cooperativas, através de cooperativas. Tratores, kits, né? Tratores com equipamentos para trabalhar a terra. Grade, né? E aí nós fizemos isso e o doutor Fernando continua com esse projeto, muito onde bem. A prefeitura cede as máquinas, os operadores, sim, e o pequeno produtor entra apenas com combustível, que já é uma ajuda significativa. Então, tem melhorado bastante, porque não dá mais para o pequeno produtor trabalhar na serra, porque o grande produtor, hoje em Santa Filomena, bem como em toda a região, já tem muito mecanizado, alta tecnologia. E outra coisa, o hectare foi lá para cima. O mundo chegou para o Piauí, está aqui dentro, né? Está aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia, lá no Baixão, hoje naquela região ali que eu estava falando da Atalaia, um hectare, eles já estão pedindo R$50 mil no hectare. Eu conversando com o André Bortoloso, que esteve aqui, foi a última entrevista aqui no nosso podcast, ele falou que quando o pai dele veio com os irmãos, os tios dele, no caso, compraram o hectare ali em Santa Filomena a $1. Hoje chega a R$50 mil um hectare de terra, se tiver num planalto bom, né? Num lugar bem plano, enfim. Se ela estiver aberta, a área aberta, já destocada, é 50 mil. 50 mil. Você pega 25, 30 mil se for virgem ainda com a mata, né? Isso. Aproximadamente isso. Não é brincadeira, não. Agora, eu fiquei com vontade de viajar esses 900 quilômetros para comer um pintado, um bom surubim, uma peixada orgânico, a moda da casa Santa Filomena. É uma delícia. Algumas vezes, fazendo formação de professores, é muito bacana lá. Gostei demais da cidade. Na próxima que você for, eu quero ir. Pronto, vou convidar. Meu amigo, nós estamos chegando ao final do nosso Pode Escrever, nosso bate-papo sobre gestão, sobre educação, sobre medicina, saúde. E o amigo Braga tem o seu microfone aí para fazer as considerações finais, dizer o que você achar que deve, que não devia ter dito, que quer dizer, que não disse, que pode dizer. Fica à vontade, Braga. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade. É mais um momento onde a gente tem essa oportunidade de contribuir, não é, com nossa pequena experiência para o povo piauiense. Com relação ao estado do Piauí, eu sou um defensor
da criação do Estado do Gurgueia. Do Gurgueia, que foi uma pergunta que eu fiquei de fazer e acabei esquecendo. Já bati na mesa várias vezes junto ao governador Wellington Dias naquela época. E ele dizia, eu também. Então, por quê? Porque é muito distante. As coisas demoram muito a chegar lá. A gente sabe, através de estudos, que dos 224 municípios do Piauí, tem 186 que ainda não andam com as próprias pernas. Eu participei da reunião ainda como gestor, já no finalzinho do mandato, na Secretaria de Saúde, e o secretário ficou impressionado com que o volume de máquinas que nós temos funcionando lá na saúde de Santa Filomena. 1.000 quilômetros de distância da capital. Sim, então, praticamente, né? 1.000 quilômetros. Então, ele ficou impressionado ao eu dizer que nós temos um equipamento de ultrassom de última geração funcionando, um equipamento de raio-x funcionando, eletrocardiógrafos e tudo, centro cirúrgico. E ele ficou impressionado. Como é que você consegue fazer isso? Aí chamou os assessores, chamou o doutor Telmo, aí disse, lá tem ICMS. Ele, sim, mas cada um trabalha com a sua realidade. Primeiro tem que ter sensibilidade, querer fazer. Querer fazer, exatamente. Não é só ficar falando, prometendo. Não, tem que prometer, fazer, prometer novamente e fazer novamente. Posso fazer uma última pergunta aqui? Ele falou aí do jeito que ele falou, né? Dos equipamentos. Pensei em trator, caminhão, não. Eu tenho lá um ultrassom, um raio-x, quer dizer... E aí a pergunta agora, o nome do seu pai é... João Braga. O seu João estava certo, porque depois da biologia, a agronomia, mas parece que sua paixão mesmo é a medicina, doutor. O seu João estava certo. Estava, meu pai estava certo. Porque, assim, eu, através da medicina, eu aprendi a lidar melhor com as pessoas. Quando professor, eu aprendi a falar, me dirigir, porque eu era muito tímido e tinha dificuldade em me aproximar das pessoas. Como professor, eu aprendi a comunicação. Mas a medicina lhe ensinou o quê? A medicina me ensinou a viver, a sentir as pessoas. A cuidar, né? O interrelacionamento profissional-paciente, aquilo ali ensina a gente a viver, porque a gente sente a dor, aprende a sentir a dor do outro. E talvez isso tenha me ajudado como gestor, né? A sentir essa problemática e ver as prioridades. Certamente. Braga, você disse uma coisa aí que até me convidou, assim como o César, a fazer mais uma intervenção, ainda que fosse o final da nossa conversa. Que conselho você daria do que não fazer numa gestão municipal? Não fazer. O que não fazer, por exemplo, eu acho bacana você dizer, a sensibilidade, olhar para as pessoas no olho, ver a dificuldade delas, sentir os problemas, humildade, e fazer intervir. O que não ser como gestor para que as coisas deem certo. Porque a gente sabe que muito gestor não olha, não vê, não enxerga, não escuta, e por isso que as coisas não andam. Primeira coisa, não arrogância. Isso aí quem administra com arrogância não vai a lugar nenhum. Segundo, não perseguir. Muito bem. Eu me sinto muito feliz. O César Filho estava falando antes da gente iniciar, que alguns negam as suas origens. Eu me sinto bem, sinto orgulho de ter nascido no sertão, no interior, meu pai ter sido um lavrador, um agricultor, que foi vereador de Monsenhor Gil. Meu pai, não sei como, através daquela... Da verdade, do trabalho e da verdade. Representando a zona autenticidade. Rural. E aí, eu fui relutante em ser político, trabalhei lá em Paulistana, o pessoal achava que eu ia me candidatar a alguma coisa lá, e eu fui, eu não vou. Em Santa Filomena também não, eu fui relutante, terminei sendo candidato, foi um desafio, porque nós terminamos numa discussão política lá e tal, e eu terminei sendo candidato. Mas assim... Na vida pública, arrogância nenhuma. Nenhuma. Sensibilidade, sim. Arrogância, jamais. Porque a arrogância, ela desvia o foco.
Desvia o foco. Invisibiliza, você não enxerga as coisas, você é arrogante. Não enxerga. Me permita, Braga, o Maquiavel, embora muito mal compreendido por muita gente, ele tem uma frase que ele diz assim: o poder não pertence às pessoas, mas aos cargos que elas ocupam. Tanto assim é que elas passam, os cargos ficam. Ficam. O cara tem que entender que ele não é prefeito, ele está. Está prefeito. Né? Aquilo é passageiro. Mas assim... Essa coisa que eu falei, realmente, é uma coisa que eu tenho comigo. Eu não vejo com bons olhos, né, a pessoa que hoje bem sucedida tem vergonha de falar das suas origens. Quem tem vergonha das suas origens me provoca uma certa desconfiança. César, porque toda a experiência é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado, claro. Professor Damião, eu estudei na minha primeira escola, foi numa comunidade chamada Bom Lugar. Hoje fica na fronteira ali com Monsenhor Gil Corralinhos. A professora Maria José, a escola era na casa dela. Quem chegava primeiro, assentava na cadeira. Quem chegava por último não tinha cadeira, ia sentava no chão. E eram todas as séries ali numa mesma sala. Tudo junto. Era o multisseriado multisseriado, a professora Maria José. Então, eu achei interessante porque eu vivi isso. Então, é interessante a gente ficar pensando, eu não quero que meus alunos de hoje vivam mais isso. Ou seja, eu não posso esquecer isso, pelo contrário, isso é uma lembrança para o resto da vida que eu vou levar. Uma coisa também que eu acho interessante nesse país é que, do jeito que os religiosos valorizam muito os mortos, que eu acho errado, nós temos que valorizar os vivos. Não adianta fazer um enterro bonito, maravilhoso. Não, tem que valorizar o cara enquanto está vivo. Enquanto está vivo. Eu vejo assim, por exemplo, as instituições, não é? A justiça, os tribunais belíssimos, prédios belíssimos, aqueles acessos maravilhosos com mármore. E as escolas, quando nós chegamos no Santa Filomena, tinha escola funcionando numa casa de palha. Eu tenho umas fotos aqui no meu celular. E na minha primeira campanha eu disse assim... Escola de taipa ainda. Quando eu concluí meu primeiro mandato, nós não teremos mais nenhuma escola, nenhum prédio público de Santa Filomena nessa estrutura de palha. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi mudar todas as escolas. Todas as escolas. E nós fomos reformar, fomos fazer acesso. A professora Elisângela, nossa secretária, ela passou 2 anos e pouco para conseguir aprovar o nosso projeto no Conselho Estadual de Educação, né? Porque estava tão complicada a situação que nós tivemos que trabalhar esses 2 anos e pouco para conseguir. Aí fomos trabalhar a qualificação dos nossos mestres, né? Nossos educadores, e aí nós colocamos nas mãos de quem logo, né? Uma grande persona, né? Uma grande personalidade que... O homem fala das origens dele, fala da escolha profissional, né? Fala da vida como gestor, e a gente não cansa de ouvir. Aqui daria uma conversa de 3 horas, rapaz. Falando disso, eu fico feliz porque, de fato, quando você tem um bom professor, ele faz a diferença na vida dos estudantes. Influencia, né? Um bom professor, ele faz realmente o aluno sonhar e acreditar que é possível realizar. Professor Damião, eu só para concluir, na comunidade de Matas, quando nós assumimos, o prefeito interior tinha fechado o ensino médio lá na comunidade de Matas. Aí as famílias ficaram muito preocupadas, tinha que trazer as crianças de ônibus para a cidade. Para a sede do município. Os riscos eram muitos, né? Risco de acidente, risco de... A distância, o incômodo. E adolescentes, o risco de um traficante, né? Isso. Se infiltrar. Então nós prometemos, nós vamos trazer de volta o ensino médio para a comunidade de Matas. E nós levamos. Eu cheguei a imprimir lá na minha casa apostilas de história, de geografia, para levar para aqueles alunos. Comprometimento. E fiquei tão feliz que de lá nós conseguimos aprovar vários alunos nos vestibulares, né? E tiveram acesso à universidade. Então, isso é gratificante. É gratificante. Muito bem. Rapaz, estamos chegando ao final do nosso podcast. Bora fazer aqui um Doutor Braga, foi um prazer, uma felicidade dessa conversa. Dá alegria em revê-lo, rapaz. Lembrar os velhos tempos de cursinho no Sesc, passando pela
medicina e pela gestão do Dr. Braga em Santa Filomena. E você se comprometeu a me levar a Santa Filomena. Eu quero aqui agradecer ao portal da Expertise, a Expertise Consultoria, por permitir a realização desse podcast, com uma figura que é um amigo. O Dr. Braga é um amigo, e quando ele fala da sensibilidade de fazer transformar a vida das pessoas, isso nos deixa muito felizes, porque é esse o nosso papel. E nós vamos comer o churrasco do Carneiro, se não tiver na minha chácara nessa data, mas nós vamos à chácara do vizinho, que é meu amigo Dr. Adelson, que é nosso presidente do Tribunal de Justiça. Sem esquecer do surubim. Eu queria agradecer ao Dr. Adelson, porque foi uma pessoa, um amigo, um profissional que nos ajudou bastante nesses 8 anos de gestão. Ele conseguiu, através, da amizade que ele tem aqui em Teresina, levar muita coisa boa para a nossa querida Santa Filomena. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de agradecer, claro. É aquilo, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, forme um time. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo Pode Escrever, o podcast do conhecimento.